Casado com a Nádia há 25 anos, Pedro Rocha Júnior, conhecido como Pedro do Borel, é pai do Gianluca, Noah, Gerson e Geraldo. Pioneiro e com experiência há mais de 20 anos no trabalho de desenvolvimento comunitário e justiça social centrados na criança, atua no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro e em outros países. É fundador da Associação AJA, que hoje promove projetos sociais no Brasil e Oriente Médio. Com grande alegria, recebam agora Pedro do Borel. É muito bom estar aqui. Quem estava aqui ontem? Tem alguém que estava? Quem não estava, irmão? Estava onde, irmão? Em nome de Jesus. Foi mal. Então, mas eu estou muito feliz e acho que a música já diz isso, né? Eu não posso aceitar, né? Que existe uma luz, né, que vem e brilha sobre mim. E eu acho que essa é a proposta desse tempo missionário aqui. Ver um momento tão especial como esse aqui, de pessoas sendo honradas. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre, né, alimentar o nosso coração, de honrar pessoas que vieram antes, né? E quando a gente olha para a Bíblia, que a gente pensa quantas pessoas pagaram um preço, né? Quantas pessoas pagaram um preço para que a gente pudesse estar aqui hoje? Quantas? Quantas pessoas pagaram um preço? Né? E hoje a gente está aqui porque essas pessoas, elas foram honradas, honraram outras, e o Evangelho continuou. E a proposta do Congresso qual é? É que a gente se torne luz através do conhecimento que nós temos da palavra. E hoje eu não quero ficar um pouco para trás nesse sentido. Ontem a gente falou sobre que quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém tem os olhos estendidos para o perdido. Quem caminha para Jerusalém precisa enxergar os Bartimeus que estão gritando por socorro. Quem caminha para Jerusalém tem a palavra, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, ele te chama. Quem caminha para Jerusalém vai contra aquilo que as pessoas estão ouvindo. Não tem mais jeito para você não. Não adianta não. Você nasceu assim, pau que nasce torto, vai morrer torto. E não é verdade. A gente precisa parar de enxergar as pessoas e ver as pessoas, porque enxergar é o todo, mas o ver é olhar para as pessoas em câmera lenta, é ver que ela tem nome, tem rosto e tem história. E isso faz parte da nossa vida. A gente precisa entender que essa igreja aqui, olha que eu estava ali vendo o pastor falar aqui, da maneira como ele fala, e irmãos, eu não estou sendo aqui, está sendo gravado, mas eu não estou assim, como é que eu vou dizer? Acho que a palavra mais puxando o saco, falando não, mas imagine se a maioria das igrejas tivesse pelo menos um pouquinho da seriedade que vocês têm quando se fala de missões, de verdade. Mas isso também não pode nos fazer se conformar que o papel é do missionário que essa igreja envia. Não é, o papel é nosso, porque missões começam a partir de Mato Grosso do Sul, é daqui. Então cada um tem um papel, E eu sei que nós tivemos que nos reinventar com essa pandemia. E eu falei, e ontem a gente estava conversando, comendo lá, né? E jantando, e alguém falou para mim, não lembro bem, mas falaram aquilo que eu acredito. Eu acho que nunca se trabalhou tanto como se trabalhou na pandemia. A gente parece o país parou, mas tinha muita gente trabalhando muito. E eu percebi, como missionário, como é que o coração da igreja foi generoso. Não só da igreja, mas de pessoas que não tinham nada a ver, que se sensibilizaram com situações de outras pessoas. E isso me fascina no povo brasileiro, querido. O povo brasileiro é um povo bom. De verdade, irmão. Esquece o espiritual. Mas o povo brasileiro, na sua essência, é um povo bom. É um povo trabalhador, é um povo que, sabe, a gente vive num país riquíssimo. Nós temos tudo aqui para ser o melhor do mundo, irmão. De verdade. Nós estamos uma nação para ter o melhor do mundo. E eu não estou falando de política, não estou falando do seu povo. E quando eu falo do seu povo, eu sei que o cara do vídeo aí boicotou o sambinha que tinha no começo. Não sei se ele não gosta de samba, mas na vinheta tinha um sambinho. Uma coisa que me deixa muito assim, impressionado é que o morro, irmão, você pode chegar no morro, qualquer final de semana tem fumaça saindo de algumas casas. Nem que seja só uma linguicinha ali ou uma gordura do porco, mas tem uma fumaça saindo, irmão. Talvez o cara bota essa fumaça só para alegrar o vizinho, tipo assim, tem churrasco.
né? No morro existe uma alegria, irmão, que é presente em todo momento, apesar de toda a violência. Mas eu também vou falar com conhecimento de causa. Eu não posso olhar para um morro, vou dizer o morro em que eu vivo, Morro do Borel, e ver que lá tem 25 mil pessoas. Eu não posso dizer que aquelas 25 mil pessoas, todo mundo é bandido, todo mundo é viciado, todo mundo é cachaceiro, que é mentira. E digo com conhecimento de causa, se no Morro do Borel hoje, com essa população, tiverem 200 pessoas envolvidas com tráfico, é muito. Então não posso julgar todo mundo por conta de um grupo. Então também não posso julgar todo um Brasil por conta de um grupo também que não quer nada, que só quer olhar para o seu umbigo. Mas o Paulo já dizia isso, até apontando para a igreja, quando ele diz assim, olha, eu escrevo para vocês, e escrevo outra vez agora chorando. Cuidado, que tem muitos no meio de vocês que dizem que são crentes, mas eles não são crentes. O Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa visão vai muito mais além. Então essa manhã eu queria começar com uma palavrinha que todo mundo aqui tem dentro de si. DNA. Amém? Se você não tem, levanta a mão, porque a gente vai te estudar, querido. Mas o que é o DNA? O DNA é aquele que ele é o responsável pela mensagem genética do que você é. Agora, quando a gente pensa no DNA, todo mundo tem. Então, como cristão, o que a Bíblia diz é que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós temos que ter um DNA de quem? Do Criador. Quem é o Criador? Aquele que deu vida. Porque a gente aprende, a gente vê na história que Deus sempre desejou falar com o homem, sempre. Desde a criação você vê Deus tentando falar com o homem. E quando Deus cria o homem, Ele cria com a possibilidade de quê? Deus cria o homem para louvor e glória do seu nome, para ter comunhão com Ele. Isso é fato. E aí quando você vê a criação, você vê que Deus, todos os dias Ele vinha no jardim para quê? Para ter comunhão com o homem. Para falar com o homem. Sempre. Mas chega um tempo em que essa comunhão, o Espírito Santo pairava, estava ali, comunhão entre Deus e o homem, e daqui a pouco você escuta o tss, e lá vem ela. Eu não sei como é muita viagem, irmão, mas eu fico tentando imaginar como é que é isso. Vem ela e fala assim, então Eva, tá bom aqui, né? Tá maravilhoso, isso aqui é um paraíso. Eu sei que é um paraíso, mas eu sei que vocês não podem tocar naquela árvore lá. Não, mas não precisa tocar. O autor falou que a gente não precisa tocar lá. Tem muitas outras coisas aqui para a gente usufruir. E ela fala assim, mas você sabe, né, que se ele não quer que você toque lá, porque se você tocar, você vai ser como ele. E aguça aquela curiosidade. Alguém sabe por que ela foi lá tocar naquela fruta? Alguém sabe por que ela foi lá? O pessoal fala que é maçã, mas vamos falar o fruto. Por que ela foi lá? A minha esposa tem uma tese que eu acho fantástica. Ela disse assim, eu acho que a Eva foi lá, porque a serpente disse para ela assim, ó, se tu comer, emagrece. E ela foi lá. É que eu estou nervoso, eu fico tenso quando eu começo a falar disso. Não, porque o que eu estou falando aqui, para mim, é uma revelação, não do comer e emagrecer, mas do que aconteceu lá na fundação, porque se a gente entender lá, a gente vai entender o nosso DNA. Por quê? Porque quando a mulher vai lá comer, ela foi comer, qual foi a frase que a serpente disse para ela e que fez ela ir lá comer? Porque se você comer, você vai ser igual. Irmão, mas já era igual. Na criação diz assim, que Deus fizer eles o quê? Imagem e semelhança dele. Mas é o que você vê que é insatisfação, irmão. Parece que essa voz da serpente começa a criar um sentimento, mexer nesse DNA de comunhão com Deus. E ela vai lá e come. E como Deus vinha todos os dias para conversar com ele, Deus de novo veio e falou assim, Adão. E eu acho que todo dia Deus falou, Adão, e ele falou, oxe, eu estou aqui. E tinha comunhão. Mas dessa vez Deus veio e fala, Adão, 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 Adão.
em alemão agora. Adam, du bist du? Adão, cadê você? E a Bíblia diz que Adão se esconde. E aí eu vou entrar com o meu mundo de Bob. É Deus, Eva se esconde. E Deus chama Adão, Adão chega uma hora que ele fala assim, eu estou aqui, mas o que houve? Você não respondeu? É que eu tive medo quando ouvi tua voz, mas medo de quê? Eu estou nu. E olha que legal que Deus fala, mas quem falou para você que você está nu? Quem falou para você? Aí ele bota a culpa em quem, querido? Todo mundo fala que é na Eva, né? Não, ele bota a culpa em Deus. Ele fala assim, estou nu porque tu me deu essa mulher aqui, ó. Foi ela. Por isso eu estou aqui com medo. Se tu não me desse ela, eu estava aqui ainda. Aí Deus falou, tá tranquilo, Adão, peraí. Aí Deus vai falar com quem? Com a Eva. Eu sempre percebo a Eva assim, ó. E Deus fala, Eva, o que foi? Tem nada a ver comigo. Foi a serpente. E ela já, né? E Deus também, tá bom. Aí Deus vai na serpente. E com a serpente, Deus não fica perguntando, por que você falou com a Eva? Não, Deus já chegou dando um ultimato. Falou assim, maldita serás. E a partir de hoje, você vai rastejar. E só vai ter uma coisa que vai te alimentar. O pó da terra. Aí mexeu no DNA todo, né, irmão? Nós fomos feitos para louvor e glória do nome dele. E agora Deus dá um ultimato para a serpente, e diz assim, ó, a partir de hoje você vai rastejar e você só vai se alimentar de uma coisa. O que era? Pó da terra. Então o que alimenta a serpente, querido? Pó da terra? É eu e você, pô. Porque pecado se alimenta de corpo. Se não tiver um corpo à disposição dele, não tem pecado. Se o corpo vive em obediência, não tem como se alimentar, de repente. Mas eu só estou dando esse histórico aqui para a gente chegar onde a gente quer chegar. Porque quando nós entendemos o nosso DNA em Deus, ou o DNA da igreja, a gente sabe para onde a gente se movimenta. Porque eu começo a descobrir qual é o meu papel no reino de Deus. Aí eu não fico brigando, ouvindo a serpente falar um monte de coisa para mim, que eu fico meio revoltado, né? Eu vou dar uns exemplos. Tem gente na igreja que ele acha que canta, irmão. E tu sabe que tu não canta, irmão. Deus não te deu esse dom para cantar. Aliás, tu canta e pode ter certeza, quando você canta, irmão, mesmo que seja ruim para mim ou para os outros, mas Deus te vê afinado. Porque Ele aceita o teu louvor, que é sincero de coração. Então, querido, canta para Deus. Canta sozinho. Não tem aquela brincadeira que o cara é médico, o cara é engenheiro, o cara faz isso, aí o cara começa a cantar. Estou aqui. Aí tu fala, meu Deus, aí tu fala assim, irmão, seja médico. Canta para você, irmão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vê algumas picuinhas na igreja, tipo assim, irmão, não estou indo mais lá não. Por quê? Não me dá oportunidade. Não me deixam cantar. Só tem um grupo, irmão. Em nome de Jesus. Está indo comer o fruto. Está indo comer a fruta, irmão. Mano, você precisa entender qual é o seu lugar no reino de Deus. E quando você entender esse DNA teu em Deus e na igreja, mano, tu vai ser feliz. Vou te lembrar de novo, eu já falei isso aqui. Eu lembro que eu falei isso aqui, não tem como não falar isso em congresso de missão. Mas eu vou repetir. Olha só. Vou repetir mais uma vez. Olha, vou repetir mais uma vez. Se eu vou repetir, já é mais uma vez. Mas só para tu entender. Lembra do cara lá da casa que Jesus fazia o culto no lar? A casa estava cheia, o paralítico estava ali, os caras chegaram e falaram, vamos botar lá, bota ele por cima, abre um buraco lá, né? Desce o paralítico é curado. Eu nunca imaginei que meu filho vai me fazer uma pergunta dessa. Papi, eu falei, fala de Noah, eu posso fazer uma pergunta, o quê? É quem consertou o telhado da casa do homem lá? Não sei. Mas eu fui procurar saber e cheguei à conclusão que se a Bíblia não mostra quem consertou o telhado, é porque o cara que consertou o telhado não queria ser visto.
O cara que consertou o telhado, depois, de repente chegou pro dono da casa e falou assim, ó, fica tranquilo que a gente vai consertar o telhado. Fica tranquilo. Talvez Jesus falou assim, ó, e agora? Aí os fariseus que estavam ali falaram assim, viu? Aí, ó, trouxe Jesus para tua casa, o paralítico foi curado, mas olha o prejuízo que tu está levando. Olha, ó, vai. Então, irmãos, se a Bíblia não diz quem consertou o telhado, qual é o meu pensamento? Quem consertou o telhado não queria ser visto. Então significa que esse cara sabia o DNA dele. Qual era o DNA dele, como cristão? Consertar telhado, irmão. E na igreja tem um monte de consertador de telhado que tu não conhece. Mas o cara conserta telhado, ele não fala nada, irmão. Mas ele está ali por trás, e você fala assim, gente, que coisa legal. Quem fez isso? Ele não quer saber. Ele fez, te impactou, fez a diferença, e ele está ali só na dele. É saber quem é no reino de Deus. E quando nós pensamos em missões, todo mundo tem um papel no reino de Deus, irmão. Eu não fiz isso ontem, mas vou fazer hoje. Quer ver? Aqui aquelas pessoas inteligentes que trazem caderno para a igreja, para anotar tudo, sabe? Eu conheci um homem que ele era muito assim, não era muito inteligente não, mas toda pregação que eu via ele assistindo, ele tinha um bloquinho anotando. Esse homem se chamava Dr. Rochached. Ele não precisava aprender mais nada, mas ele anotava tudo. Alguém tem uma folha? Só uma folha branca? Tem. Aqui. Aqui, irmão. Aqui, ó. Presta atenção, irmão, dessa folha. Presta atenção. Ó. Jesus um dia pegou um pedaço de pão e disse assim, este é o meu corpo. Esse corpo não pode se dividir. Ó, Jesus pegou o pão e disse assim, esse é o meu corpo, que é repartido por vocês. Pá, pegou o pão e repartiu. Vou repetir. Este é o meu corpo, que é repartido por quem? Por vocês. Aí Jesus pegou o corpo e fez o quê? Negão, pega um aqui. Ih, rapaz, negão da cadeia. Simpático, pega um aqui. Minha irmã, pega aqui. Não, porque agora tem que falar, não pode falar mais nada. Ó. Aí Jesus pegou o pão, repartiu o pão e disse o quê? O que Jesus falou? Este é meu corpo, que é repartido por você. Fazer isso? Pastor, eu pago esse daqui. Aí Jesus pegou o pão e repartiu e deu aqui. Pá. Aí sertanejo, segura. Aí Jesus pegou esse... Como é teu nome? Dalmor. Se liga agora, presta atenção, olha para mim, hein? Jesus pegou esse pão e repartiu. E ele disse o quê? Este é o meu corpo. Fala, Dalmo, que é repartido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Este é o meu corpo. Cadê o pedaço do pão? Isso. Tu é crente? Sim. É sim? Sim. Então, aí Jesus pegou o pão, repartiu. E disse o quê? Esse é o meu corpo, que é repartido. E isso, fazer isso. Fazer o quê? Reparte o pão, indivíduo, dá para outro. Aí, amém. Não, tu tá rindo, tu já repartiu o teu? Amém, Dalmo? Eles vão te zoar depois, Dalmo. Não, vai mais, irmão. Já repartiram o pão, certo? Aí o que Jesus falou? Esse é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazer isso em memória de mim. O cara do teu lado ri de você, mas ele pegou o pão e não repartiu ainda não. Reparte o pão, indivíduo. Reparte o pão, vai. Reparte o pão quem pegou. Amém? Agora, olha assim, ó, vou ter que usar ela aqui. Vou ter que usar ela como exemplo. Como é seu nome? Como é seu nome? Laís simpática. Ela repartiu o pão. O Dalmo também, já que usou as pernas. Olha que interessante, irmão. Laís, né? A Laís pegou o pão dela. Não, reparte, irmão. Olha a Laís. Primeiro ela fez assim. Esse é meu corpo, repartido por vós. Reparte. Ela pegou o pão e fez assim. Depois ela fez assim. Mas até agora eu não vi ninguém com pão se movimentar. Tu fez assim, Dalmo. Tu nem olhou para o cara que tu deu o pão. E tu ainda está sentado com o pão na mão. Faz o que, Dalmo? Levanta e pega o pão.
Não acabou não, tu tem que ficar pegando o pão, querido. Porque acabou, tu tá desviado. Tu tem que ter o pão, vai. Amém. E agora você faz o quê, Dal? Sai da sua cadeira, olha para alguém e dá o pão. Vai, vai, irmão, vai. Ah, irmão, meu irmão, para onde você está. Para onde você está, irmão. Para aí. Olha só. Para aí. Irmão, fica onde você está agora. Fica onde você está. Quem não recebeu o pão aqui, levanta a mão. Então, agora quem está com o pão na mão, levanta a mão. Então, quem está com pão é a igreja. Abaixa a mão. Quem está sem pão? Aqui, ó, ali, ó. Eu vou brincar com o pessoal. Olha o pessoal da favela precisando de pão. Olha o chofi da África precisando de pão. Olha a Europa. Então, o que eu preciso fazer para que todo mundo receba pão, irmão? Eu preciso entender o meu DNA e saber qual é o meu papel. Mas todos nós temos um papel em comum. Qual é? Repartir o pão. Repartir o pão, irmão. Tem gente que reparte pão assim, ó. Nem olha. Tem gente que reparte pão assim. O meu DNA em Deus, qual é, querido? Qual é? Quando eu entendo qual é o meu papel no reino de Deus, eu sei porque eu existo, porque agora eu tenho entendimento. Nós falamos hoje que as pessoas têm informação, mas não têm experiência. E quando eu tenho a informação mais experiência, eu tenho o conhecimento de quem eu sou. E a partir daí, irmãos, eu tenho uma missão de vida. A minha missão de vida qual é? É aquela lá da criação. Eu nasci de novo para louvor e glória do nome dele. Eu fui justificado, eu fui perdoado. Nova vida eu tenho. Eu fui tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí por isso o tema de vocês é que a luz brilhe. E como é que a luz vai brilhar? É que a gente é muito sublime, né? A gente fica no sublime. O que é o sublime? Sublime a gente fica naquela coisa muito longe. Ah, sim. Ai, se eu pudesse. Eu tenho um sonho. Eu tive uma visão. Aí fica no sublime. Aí vamos sair do sublime. Por exemplo, a sombra de Pedro curava. Amém, irmão? Aleluia. Se tu fala isso na igreja pentecostal, aleluia. Uou! É, a sombra, isso é milagre, irmão. A sombra de Pedro curava. E tu acredita que a sombra de Pedro curava, irmão? Eu refuto esse versículo. Eu não falo que a sombra do Pedro curava. Eu falo que a luz que estava no Pedro curava. Por quê, irmão? Porque só tem sombra quem anda na luz. Então é só tu andar na luz, irmão, que tu já reflete alguma coisa. É só tu andar na luz, porque onde chega a luz, as trevas têm que ir embora. E quando eu falo trevas, não é demônio não, irmão. Não é nada disso não. Mas é um mal-estar, é um quebrantamento. Quando a luz chega, tem que se manifestar alguma coisa, porque luz é responsabilidade. Eu contei ontem aqui da baiana, né? Imagina, onde aquela baiana imaginar que ia ter um grupo de pessoas ali no meio do sambódromo, orando por ela e pedindo a Deus abençoe ela quando ela está na avenida, Senhor, que teu Espírito Santo venha sobre a vida dela. Oro para que ela não esqueça do samba enredo, nem do refrão. E abençoando, ela começa a chorar e diz assim: eu nunca imaginei que Jesus ia me encontrar. Quem encontra, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque quem está na luz produz sombra. E essa sombra é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. DNA, irmão. Eu sei quem eu sou. E o DNA, você vê que Deus deseja falar com as pessoas desde a criação. Falar, e tudo foi criado pela palavra. Somente o ser humano não foi criado pelo haja, mas foi criado pelo façamos. Então na criação, a única parte que recebeu o toque de Deus foi o ser humano. Porque Deus disse: haja, age e ouve, age, ouve. Mas quando Deus vai fazer o homem, ele pega do pó da terra, molda o homem. E depois que Deus molda o homem, o que o homem faz? O pessoal fala que peca, né? Não, ele não faz nada, irmão, ele fica quietinho. Até que Deus faça assim, ó. Aí ele... E aí eu penso que nós nascemos com a necessidade de sermos tocados por Deus.
Por isso que existe a frase que foi criada, que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Que ele pode tentar tudo, irmão, na vida, tudo. Mas enquanto ele não tiver uma experiência com Jesus, ele vai ficar vagando, e vai ficar vagando mesmo. Vai, irmão. E o pior é que tem gente que não quer nada com Deus, mas eles esquecem que toda a capacidade, que toda a inteligência, que tudo aquilo que Deus, que ele tem, foi Deus que permitiu ele ter. Mas se você está me vendo, é que Deus permite que você me veja. Se você anda, é que Deus permite que você anda. Você deita, acorda, levanta. Hoje eu estava brincando, estava deitado lá, né? E eu falei assim: Deus, quero te pedir uma coisa. Assim, aqui tem todo tipo de morte, né, irmão? Mas eu falo, isso é uma hipérbole, tá, irmão? Eu falo assim: Deus, se tu puder, Senhor, eu quero morrer assim. Eu quero dormir e acordar morto. Deve ser bênção, né, irmão? Eu sei que todo mundo ri. Mas o que é dormir, irmão, e acordar morto? Já entendeu ou não? É porque a Bíblia fala que um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui, mas nós vamos abrir em outro lugar, irmãos. Você vai ser num... Às vezes eu acho que nem eu, às vezes, me compreendo com as coisas que eu penso. Mas não é que eu penso, é que eu leio a Bíblia, né? Não é aquela da mulher no metrô, que ela está ali, entrou, eu estou no metrô cheio, olho para ela fica assim, ó, conversando com as amigas, ela fica assim o tempo todo. E conversando. Ontem eu vi uma menininha aqui, ela estava olhando para... Eu acho que ela piscou e ela ficou assim o tempo todo orando. Porque eu acho que parece uma discoteca. Mas a mulher fazia assim dentro do ônibus, assim, ó, dentro do metrô. Eu olhei para ela e eu comecei a rir sozinho. Sabe o que eu comecei a falar para mim mesmo? Não vem. A mulher do meu lado olhou para mim e falou assim: desculpa, você não está entendendo nada, desculpa. Botei a mão na boca e continuei olhando para a mulher. Falei: não vem. Porque eu olhava para a mulher fazendo assim, ela tinha um problema, não sei o nome, mas ela ficava assim, ó. Mas quando eu vi ela piscando os olhos assim, eu só lembrei de um texto, que Jesus vai voltar num fechar e abrir de olhos. E eu ficava: não vem. Ei, irmão, ué. Olha lá, não veio. Vai ser, irmão, como um ladrão. Alguém já foi assaltado? O ladrão não chega assim: ô Dagoberto, é o seguinte, aqui que está falando aqui é Pedro, entendeu? Eu faço parte de um tráfico aí, eu só estou te ligando para dizer que amanhã, 11h30 mais ou menos, quando eu estiver passando um sinal, eu vou te assaltar. Então prepara as coisas já para mim te assaltar. Ninguém te liga para isso, porque o ladrão ele chega sem te avisar. E a Bíblia fala que a vida do Senhor será como de um ladrão. É rápido. Então quando eu sei o meu DNA, aí eu crio algumas frases não de efeito, mas que eu acredito. Quando eu despeço meus filhos: papai está indo para Mato Grosso do Sul, se eu não voltar, a gente se encontra no céu. Não sei se volto. Eu preciso saber quem eu sou. Então você vê Deus tentando falar com o ser humano, e aí chega uma hora que ele fala assim, usa o profeta, usa um montão de gente, falou assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou lá. Aí ele vem, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito. Ele vem para os que eram seus, os seus o rejeitaram, mas todos quantos aceitaram, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós nascemos de novo, e agora nós temos um DNA nele, e esse DNA, irmão, ele se multiplica. Ele é vivido, ele é pensado, ele é encarnado, ele é dia a dia. E eu estou dando essa volta toda aqui para te mostrar que a igreja, ela precisa ter esse DNA baseado na palavra. E aí eu tenho um texto para ler com você, maravilhoso, irmão, riquíssimo. Olha esse texto. Eu não dei não, mas tu vai achar rapidinho, irmão. Atos capítulo 4. Olha, irmão, presta atenção nesse texto. É claro que eu vou dar uma explanada no meu mundo de Bob que eu enxerguei aqui, mas é claro que você pode ver outra coisa. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre juntas e medulas e é apta para discernir qualquer pensamento e intenção do coração do homem. E o Paulo escreve: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que é de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Olha o texto. Enquanto Pedro e João falavam ao povo,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Vai. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Vai. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Então, quando você lê esse texto, os caras eles ficaram irritados porque Pedro e João estavam ensinando em nome de Jesus. Mas ensinando por quê? Porque no capítulo 3 havia acontecido um milagre. Que milagre? Os caras estavam indo para a igreja orar, e lá tinha um mendigo lá, um coxo, um paralítico, pedindo esmola. E aí o Pedro falou assim: olha para nós. Nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara começou a andar. E foi, como assim? Não pode curar um cara desse num sábado? E ficou burburinho, e aí Pedro começou a ensinar sobre Jesus, por que o cara foi curado. E aí prenderam eles. Agora, irmão, olha a cereja do bolo, vai! Muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. Quem está falando aqui é Pedro e João, irmão. Aí você precisa saber onde é que eles foram forjados. Que DNA foi aquele que eles receberam. E de quem? O verbo vivo encontrou Pedro e disse assim: me segue. Jesus fez 12 discípulos, entre eles Pedro e João, que eram pescadores. Continua. No dia seguinte, as autoridades, irmão, presta atenção aqui, quem são as autoridades? Está lá, ó. Os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Olha quem estava lá. Vai. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Vai vendo. Vai. Mandaram trazer Pedro e João. Eu fico imaginando Pedro e João entrando. Pedro e João entrando. E quem está lá é essa turma toda, só gente letrada, irmão, só gente cheia da religiosidade, toda gente no sublime, gente que conhecia a lei, tudo. Aí Pedro e João diante deles começaram a interrogá-los. Aí ele está ali: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí, irmão, vai. Então Pedro, irmão, assim, Pedro, só cheio do Espírito Santo, é só isso que ele tinha, mais nada. Está ali, só isso, irmão. Não dá nenhuma descrição do Pedro, é só isso. Os caras eram sumo sacerdote, eram seguidores. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Vai, eu gosto disso. Visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Vai. Saibam os senhores em todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem o Senhor os crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem aí curado, está aí curado diante dos senhores. Vai. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra. Ele está falando para os caras que sabiam o que ele estava falando. Porque os caras passaram numa escola, nada mais, nada menos, de 3 anos andando com Jesus, irmão. Agora, quem é Jesus? Quem é Jesus, irmão? Ah, Jesus é aquele cara que lá no capítulo 17, ele diz assim: pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Pai, eu te glorifiquei na terra, dando a eles tudo que tu me deste para dar. E eu também dei a eles a vida eterna. Isso é a oração de Jesus. Depois que seja curioso, vai lá. Aí Jesus fala assim: eu dei a eles a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí no versículo 5, Jesus fala assim: agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Preciso te falar quem é Jesus, irmão? Jesus estava lá dizendo assim: haja luz. E houve luz. Ah, irmão, os caras passaram numa escola com o dono de tudo. E ele está dizendo assim: a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, vai. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu, imagina o Pedro falando para os sacerdotes, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Agora, irmão,
Presta atenção no versículo 13. Olha lá, ao 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Na tradução original diz, sendo homens indoutos e iletrados, ou seja, analfabeto. Tinha problema de dislexia. E na época não tinha psicopedagogo e nem psicólogo para tratar desses caras. Então tinha voz pesada, não sabia falar nem escrever direito. Eram homens brutos. Mas só a diferença aqui, ó. Homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e o que, irmão? Que eles haviam estado com Jesus. Então, quando eu começo a falar aqui sobre DNA, sobre o nosso papel a partir de Mato Grosso do Sul, o que eu estou dizendo é que o DNA, que é gerado em nós no nascer de novo, precisa gerar em nós, essa última frase, estar com Jesus. Porque estar com Jesus, irmão, faz toda a diferença. E não importa o teu nível de instrução, se tu tem 2 diplomas, 10 diplomas, 20 diplomas, se tu é doutor, se tu não é doutor, se tu é advogado, se tu é médico, não importa, irmão. Porque conhecimento de Deus não cabe em um diploma. Não cabe em 10 anos de estudo. Conhecimento de Deus cabe dentro de gente interessada em amá-lo com todo o coração. E é isso que faz diferença. É isso. Então tu pode ser o cara que mais inteligente e tu pode ser o cara assim menos instruído. Tu pode ser aqui o pedreiro, o ajudante de pedreiro, o servente, o cara da limpeza, mas tu pode ser o cirurgião, o doutor e o médico. Queridos, estar com Jesus vai fazer toda a diferença, porque o servente pode deitar em casa e dormir, e tu vai deitar na tua casa pensando na conta, meu Deus do céu, e não dorme. Estar com Jesus, irmão, faz toda a diferença. Até na hora de lidar com as pessoas, lidar com a família, lidar com os... faz toda a diferença. E aí, preste atenção agora, irmão. Continua o texto. E como podiam ver ali que eles... E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, irmão, essa cena para mim é cômica. O cara está falando para o doutor e o coxo está ali assim, o cara que foi paralítico. Irmão, eles dizem aqui, ó, foi curado, nada podiam dizer contra eles, porque o cara era coxo, estava curado. Vai questionar o quê, irmão? Eu acho que Pedro fala assim, então, vocês estão questionando? Quanto tempo tu ficou parado lá aleijado? Anos. Pula aí, o coxo. Não tem como contestar. O poder de Deus se manifestou através desses homens. Continua o texto, vai. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Então, tipo assim, botaram-se lá numa salinha e eles começaram a falar. Olha o que eles começaram a falar. O que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Tu viu aquele coxo? E olha que eu já vi ele anos ali na porta da igreja, ele estava sempre lá, e agora está andando. Vai. Todavia, para impedir que esses o espalhassem ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Vai. Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. E aí chamam Pedro e João, eu acho que chegam assim, tipo, né? Olha que os caras falaram para ele, irmão. Não, volta lá. Vocês não podem mais falar desse nome, ok? Tudo bem, o cara foi curado, mas ó, vocês estão proibidos. E o Pedro e João olhando, né? Vocês não, mas o Pedro e João tem um DNA, queridos. O Pedro e João tem um DNA, queridos. E o Pedro ouvindo, passa o texto, vai lá. Aí diz assim, mas Pedro e João respondendo disseram, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês ou a Deus? Fala para mim. Vocês vão obedecer a Deus ou homem? Aí eu acho que um olha para o outro e fala assim, então, só um minutinho que eu quero conversar com o João aqui. Falou, então, João, o que a gente vai responder para esses caras? Ó, eu acho que tem que falar isso. Você fala ou eu falo? Eu acho que o João, mais melancólico, fleumático, falou assim, ô Pedro, fala você.
Você é mais sanguíneo? Olha o que o Pedro fala, irmão. Olha o que o Pedro fala. Pois não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Só que aqui, irmão, está resumido para mim o que o Pedro queria falar. Eu acho que o Pedro olhou para os caras, e eu ia chorar, né? Não sei se o Pedro chorou, mas eu ia falar assim. Eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que vocês não vão entender. Mas vocês estão me pedindo para eu não falar mais de Jesus. É isso mesmo? Aí o pessoal, isso mesmo, não pode falar mais. E ele disse assim, olha, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Mas deixa eu esmiuçar para você. Eu não posso deixar de falar que um dia esse homem me encontrou na beira do mar. E eu lembro que o meu irmão disse dele para mim. E eu fui ao encontro dele, ele olhou para mim e disse assim, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. E naquele dia ele me chamou para seguir ele. Eu fui. E deixa eu te falar uma coisa, eu não posso deixar de falar do que eu vi. Eu vi ele curar minha sogra. Eu vi numa festa ele transformar água em vinho. Eu vi um coxo andar. Eu vi um surdo ouvir. Eu vi a multiplicação dos pães. Eu andei sobre as águas. Eu vi a filha do Jairo ressuscitar. Eu vi da minha frente uma mulher ser curada de fluxo de sangue. Eu vi. Eu vi. Agora, eu também não posso deixar de falar do que eu ouvi. Eu ouvi ele dizendo para mim, vem, eu fiquei com medo, mas eu andei sobre as águas, mas eu afundei. Eu ouvi ele falar para mim que o meu nome era Pedro, mas eu se chamaria Cefas. E a partir daquele momento, as portas do inferno não prevaleceriam contra o reino dele. Eu estou vendo isso aqui hoje. Eu não posso deixar de falar para vocês que eu ouvi ele dia falar para mim que eu ia negar. Eu falei, jamais vou te negar. E num dia que vocês mandaram prender ele, eu estava lá. Eu já até pedi perdão para o Malco. Porque quando eu mirei, eu queria cortar a cabeça dele. Mas ele tirou fora, eu cortei só a orelha. Mas eu já pedi perdão para ele. Porque aquela minha reação, eu só queria provar para Jesus o quanto eu amava. Mas ali eu vi Jesus pegar a orelha daquele cara, botar no lugar e mandar guardar a minha espada, dizer que aquele não era o reino dele. Eu vi e eu ouvi isso. Mas o pior foi que ele falou para mim que eu ia negar ele. E eu disse que jamais negaria. Mas quando vocês pegaram ele, quando vocês bateram nele, quando vocês surraram ele, eu estava lá. Alguém me perguntou se eu conhecia, eu disse que não. Me perguntaram a segunda vez, eu disse que não. Mas algo me marcou na terceira vez, que quando eu estava no pátio, vocês estavam batendo nele, alguém me perguntou quem ele era, eu disse que não. Ali, eu vi ele olhando para mim. Como quem diz assim, você não me conhece, Pedro? E vocês mataram ele. Eu fiquei 3 dias angustiado, porque eu tinha feito tudo ao contrário. Mas um dia, tu lembra, João? A gente estava numa casa trancada, ele apareceu. E ele disse para a gente assim, paz. Eu estava com medo ainda. Mas ele disse outra vez, digo paz. E mostrou as mãos dele. E ali ele disse assim, ó. Assim como o Pai me enviou, também envio vocês. Vai, faça discípulos, pregue o Evangelho. E ele fez algo, soprou sobre nós o Espírito Santo. E eu achava que já estava perdoado, mas no meio da festa, ele parou e disse assim, Pedro, vem cá, quero falar contigo. Eu saí. E ele me perguntou se eu amava ele com todo o coração. Ele me perguntou 3 vezes. Mas não era apenas o perguntar 3 vezes. Mas ele me deu responsabilidade de cuidar das ovelhas dele. Ele me deu responsabilidade para isso. E agora vocês estão dizendo para mim aqui que eu não posso falar do nome dele. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Quando nós pensamos em missões, irmãos, nós vemos homens que foram formados do DNA dele, que ele só tinha uma riqueza para cumprir, levar a maior riqueza para a vida das pessoas. E quando a gente pensa a partir de Mato Grosso do Sul, todo mundo aqui, irmão, precisa ter esse DNA baseado nessa palavra. E quando a gente sair daqui, a gente entender que ali fora é um campo minado, cheio de religiosos questionando tudo que a gente faz. Mas é ali fora que eu me torno uma carta viva, lida por todo mundo.
enviada para vários endereços. E essa carta, ela tem o sangue do Cordeiro selado, te dá autoridade. Porque nessa carta, quando você se torna essa carta, porque toda carta ela precisa de quê? De um destinatário e um remetente. E para mim e você que somos carta viva, quem é o destinatário? É o perdido. Quem é o remetente? É Jesus Cristo. E com que autoridade você fala? Você tem um selo, querido, que você foi justificado. Agora, eu não tenho dúvida que tem cartas aqui, irmãos, que vai ter selo internacional, que vão embora. Teve cartas que já foram e já voltaram, já retornaram, mas continuam sendo escritas. Como igreja, nós precisamos entender o nosso DNA, que não é somente ir, mas é a partir de onde nós estamos. E aí eu termino, como sempre, na prática, mostrando para você que eu sou carta viva. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. E de várias maneiras nós podemos se manifestar como igreja para fazer isso. E na pandemia eu perdi muitos amigos, gente querida, chorei muito, perdi muito. E na minha rebeldia eu falei para Deus assim: por que tu levou esse cara, Deus? Por que tu levou essa menina? Leva outro. Tu nunca pensou isso não, irmão? Que tem algumas pessoas na igreja que partem, dá uma dor, irmão, faz uma falta, e tu vê os indivíduos da igreja que não faz nada, irmão, só dá problema. Aí tu fala assim: dá um câncerzinho para isso aí, Deus, leva ele para a tua glória. Irmão, desculpa, só eu penso assim, tem uns irmãos que falam assim: tá fazendo o que aqui, irmão? Vai descansar com o pai, porque aqui tu só atrapalha. Tu não soma com nada, mas só fica criticando. Tem uns que é assim, irmão. Eu vou mandar tu levantar a mão e falar: tu conhece um assim? Todo mundo conhece um, irmão. Fala assim: irmão, vamos somar, né? Imagina aqueles quando falam assim: vamos levantar a oferta. E falam: dinheiro. Morre com o teu dinheiro, irmão. E aliás, vamos gastar o teu dinheiro, tu vai, ó, para kitnet de madeira. Que não é nada, nem é nosso, irmão. Tudo é dele, é por ele, por meio dele, para ele. O que eu tenho que oferecer de melhor para ele? É o dinheiro, é a conta bancária, é o meu canudo? Não, irmão. É essa vida aqui. Porque estar com Jesus faz toda a diferença. Mas eu quero expressar com um vídeo o que nós vivemos lá, no meio de pandemia, como vocês viveram também. Pode passar aí, foi o último vídeo. Passa aí, irmão. Vamos ver. Esse aí. A AJA é uma organização que tem como alvo o combate à extrema pobreza através da saúde, da geração de renda, cidadania, mas principalmente através da educação integral. Nosso principal objetivo já era trabalhar com famílias em situação de extrema pobreza, e 2020 foi um grande desafio. Toda grande catástrofe tende a intensificar o processo de desigualdade social. A pandemia veio para mudar tudo. Confesso que em algumas noites perdemos o sono pensando em como os mais vulneráveis vão sobreviver. Para nós, os mais vulneráveis têm nome, rosto e uma história compartilhada. Por isso, não desistimos. Encaramos a pandemia como emergência, e emergências pedem rapidez e ações estratégicas. Aqui queremos compartilhar com você que em tudo isso continuamos a investir e atender as famílias mais vulneráveis da nossa cidade maravilhosa. Estamos presentes. Distribuímos mais que 2.900 cestas básicas, incluindo proteínas e material de higiene e máscaras. 745 famílias receberam durante esse ano cestas básicas com um alcance de 2.920 atendidos. 1.500 famílias receberam um cartão digital que deu liberdade de escolha e autonomia para as mães. O alcance foi de 5.880 pessoas. Abastecemos a comunidade de 4 rodas com água toda semana, assim garantindo mais um direito humano, o acesso à água potável. Disponibilizamos acesso à internet para todos os moradores e continuamos com o nosso atendimento do serviço social e do planejamento familiar. 89 famílias tiveram acompanhamento durante esses meses, realizando 767 atendimentos pelo serviço social. E mesmo em tempos de crise, decidimos ter coragem, fé e esperança. Reestruturamos a nossa plataforma de educação e do desenvolvimento humano.
No nosso cenário, sabemos que uma das consequências da pandemia será o aumento da evasão escolar e do trabalho infantil, e nós estamos preparados. Para mais que 64 crianças e adolescentes, a AJA foi o único acesso à educação durante esse ano. Ouvir os seus relatos, seus desafios e poder estar presentes foi fundamental para eles. Tivemos a oportunidade de reagir e nos posicionar rápido, pois estávamos na comunidade antes da pandemia, com as famílias agora, durante a crise, e estaremos com elas quando tudo passar. Sabemos que nada será como antes, mas é para um tempo como esse que a AJA está presente. O nosso muito obrigado. Toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono. Eu quero terminar com isso aqui. Eu não quero que você fique impressionado pelo que a gente faz. Isso foi que Deus nos chamou para fazer. E nós vamos fazer com todo o nosso coração. E não fique impressionado com os números ali, não. Porque ninguém faz nada sozinho. Todo mundo tem alguma coisa para dar. E por isso eu vi uma igreja solidária, pessoas, o brasileiro solidário uns com os outros. Para mim, eu vi uma generosidade assim, de uma maneira muito especial. E para mim isso era evangelho, era a justiça de Deus. Mas o que eu quero não é que você vá para lá para o lixão. Nós sabemos que esse é o nosso papel. Mas eu sempre digo para as pessoas quando eu vou, que eu tenho a oportunidade, é que todo mundo tem um papel no reino de Deus, mano. Todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para fazer no reino de Deus, com esse DNA. E a partir de onde tu está. Talvez eu possa falar que eu sou um missionário que não dei certo, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, estudei no Rio de Janeiro, me preparei no Rio de Janeiro e estou lá, nunca fui. Mas será que eu não dei certo, irmão? Não. No meu DNA eu entendo que ali é o melhor lugar para mim estar hoje. Se você me perguntar para onde eu quero ir, como chamado, eu quero ir para o Egito. Mas no momento é ali que eu tenho que estar. E é isso que a gente precisa entender. Aonde você tem que estar, irmão, a partir de Mato Grosso do Sul? Aonde? Aí você pode falar assim, poxa, eu tenho um sonho. Então... Irmão, comece com o que tu tem. Dá o primeiro passo, porque para mim chegar lá naquela parede, eu falo, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá, eu estou aqui, mas eu quero chegar lá, eu já estou mais perto, irmão. Eu quero chegar lá, eu já estou mais perto. E nessa caminhada nós vamos construindo nesse DNA e levando com a gente. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar, querido. Nós não podemos deixar que as pedras falem, porque se a gente não falar, as pedras vão clamar. Agora, tão pobre e tão necessitado quanto essa comunidade, pela injustiça social também tem muitos condomínios que pessoas são pobres, necessitadas de amor, de graça, de salvação. Porque independe do lugar, as pessoas precisam ter uma experiência com Deus. E como elas terão se não há quem fale? E como falarão se você não toma uma posição para ir? Nessa manhã eu oro para que o DNA de Deus seja gerado dentro de você através dessa palavra. E como eu falei no começo, o DNA é o responsável para trazer a mensagem genética para o ser humano. E quando nós nascemos de novo, existe um DNA dentro de nós que quer sempre repartir. É o único repartir que soma. É o único dividir que soma. É o pão. Porque hoje nós somos 2, amanhã nós somos 4. Depois nós somos 8, depois nós somos 16. E por causa de 12, nós estamos aqui. E vamos trazer para o nosso micro. Há quantos anos atrás a igreja está aqui? Há 105 anos atrás, algumas pessoas começaram a dividir o pão aqui. E com certeza, se eles estivessem vivos, falaram, cara, como é que está lindo isso aqui. Mas eles não pensaram somente nisso aqui. O que eles pensaram foram em pessoas. E pessoas é capaz de construir isso aqui. Porque isso aqui não tem sentido. Faz o teste, quando acabar aqui, deixa todo mundo embora e vem aqui para dentro para tu ver se isso aqui tem sentido. Não tem. Isso aqui só tem sentido porque você está aqui, querido. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que Deus te abençoe.
Guarda isso no teu coração. Eu só queria... Eu vou embora daqui hoje, vou pregar na outra igreja, de lá eu vou embora, mas eu queria te encorajar. Encorajar sim, agora é um pedido Pedro, encorajar. Nós trouxemos um material que é feito da nossa marcenaria, que todas as crianças pintam, e a gente está preparando já o Natal para as crianças. Então toda a árvore lá pintada, está aqui. Eu tenho a árvore que é pintada, que é feito pelas jovens e adolescentes, e tenho o puro que você pode pintar. Mas todas que são pintadas, o dinheiro vai direto para a criança. O que é isso? É que no Natal todos eles vão ganhar um cartão. A gente não dá presente, a gente dá para eles a possibilidade deles escolherem aquilo que eles querem comprar. E isso é dignidade. Porque comprar um presente para um adolescente, eu compro, ele não gosta, não é isso. Mas ele poder ir, pegar o cartãozinho de 120, 150, ano passado demos 150, a gente quer aumentar, que ele possa ir no shopping e falar assim, cara, vou comprar esse chinelo. A maioria compra a camisa do Flamengo, isso é fato. Mas, querido, passa ali e é a maneira de você semear no projeto, de você abençoar o projeto. E o nosso projeto, ele é sustentável. A gente quer que as pessoas se envolvam a sustentar o projeto. Eles mesmos produzam e eles se entram autossustentável. Que Deus te abençoe.